Arquitetura da informação, um dos itens mais negligenciados pelas pessoas que estão construindo um site e que pode acabar com a sua estratégia de SEO. No vídeo de hoje da nossa série Fatores de Ranqueamento SEO, nós vamos falar sobre como trabalhar corretamente a arquitetura da informação e ainda vou te mostrar 3 estratégias que ela impacta diretamente, mas só depois da vinheta. A arquitetura da informação é como nós distribuímos o conteúdo dentro do nosso site. Isso é muito importante para que a gente pense desde o começo, quando a gente vai construir o site lá no papel ainda. Antes mesmo da gente pensar em instalar um WordPress, começar a codificação de um site, de uma loja, nós precisamos pensar bem como que esse conteúdo vai ser distribuído e organizado para que isso favoreça também a sua estratégia de SEO, a leitura do Google, a distribuição do conteúdo, enfim. Então vou mostrar primeiro aqui um exemplo de como que você deve pensar na sua arquitetura da informação. Isso aqui é uma árvore que a gente chama assim, o esqueleto de como que vão ser as categorias, as principais subcategorias do seu site. Então vamos supor que a gente tem aqui a home, que é a página principal ali de entrada no seu site, e depois nós colocamos aqui 2 categorias, como economia e esporte. Então, dentro da categoria esporte, por exemplo, eu posso ainda criar 2 subcategorias como futebol e UFC. E dentro dessas categorias eu ainda posso criar mais subtópicos que serão, por exemplo, os times de futebol como São Paulo, Santos, Vasco, Audax, ou ainda, quando eu estiver falando sobre o UFC, que o grande chamariz são os atletas ali, os lutadores, nós podemos falar do Spider, Minotauro, Jacaré, enfim, o Vitor Belfort. E eu vou segmentando, eu vou arquitetando a minha informação para o quê? Que facilite a indexação das páginas pelo Google. Mas como isso vai facilitar, Daniel? Vou mostrar aqui. Quando o Googlebot, por exemplo, ele chega na home do seu site, o que ele vai fazer? Ele vai buscar links dentro das suas páginas que conduzem para as suas páginas mais internas. Então, você pode colocar aqui, dentro da home, um link que vai levar para a categoria esporte. Dentro da categoria esporte, vai ter um link que vai levar para a categoria futebol, outro link que vai levar para a categoria UFC. E dentro de cada uma dessas categorias, nós vamos trabalhar, por exemplo, links para os times de futebol ou para os lutadores. E assim, o Googlebot ele vai conseguindo navegar de página por página até chegar nas páginas mais profundas ali do seu site, e isso de uma forma totalmente lógica. Então ele vai seguir essa árvore que foi criada até encontrar todas as páginas do seu site. Se você não fizer isso de uma forma muito organizada, você vai dificultar com que o Googlebot consiga chegar em todas as páginas. Então, você precisa trabalhar muito bem a linkagem interna. E quando nós falamos de linkagem interna, além dessa linkagem que eu falei para na home, a gente pode colocar um menu que tem as principais categorias como esporte, economia, e somente dentro de esporte eu posso criar uma outra área de linkagem que vai levar para futebol, UFC, e isso eu vou direcionando quais são as páginas mais importantes ali dentro de cada área. Então, dentro de esporte, eu vou direcionar o meu fluxo, a minha relevância da categoria esporte para futebol, depois para UFC e assim por diante. E essa linkagem não acontece só de cima para baixo, né, da home para as páginas internas. Nós podemos melhorar também a nossa estratégia de linkagem interna através do breadcrumb, por exemplo, onde nós vamos fazer aqui uma linkagem do time de futebol que está lá numa página bem interna do nosso site e começar a linkar para as categorias que estão acima. E isso vai fazer o quê? Fortalecer as páginas que estão em níveis acima. Por quê? Cada time de futebol aqui, ele vai criar o quê? Um link para a categoria de futebol. Então, se eu tenho aqui no meu exemplo 4 times de futebol, já são 4 links apontando para a categoria futebol. Também vão ter mais 4 links apontando para minha categoria principal, que é esporte, e também mais 4 links que vão apontar para minha home. Então a gente vê como que a linkagem interna fica fortalecida. E nós vemos que quanto mais páginas eu for criando dentro da categoria futebol, mais forte a categoria futebol fica, mais forte a categoria esporte também vai ficando. E isso vai colaborando muito para a nossa estratégia de linkagem interna. Outro fator aí que também é bem influenciado é a questão da organização da informação. Quando a gente faz uma arquitetura dessa, fica muito claro da gente saber, na nossa estratégia de SEO,
onde nós podemos trabalhar determinadas palavras-chave, por exemplo, determinados conteúdos. Então, se eu vou trabalhar esporte, eu já sei que eu tenho uma área dedicada ao esporte, que eu posso vir trabalhar minhas principais palavras-chave, como São Paulo, Audax, Vitor Belfort, Spider, enfim, eu posso trabalhar várias palavras-chave já nos seus locais corretos. E quando eu faço desta forma, junto com a linkagem interna, eu vou fortalecendo esta área do meu site especificamente para o tema de esporte. Então isso vai colaborando para que a gente fique mais relevante nesse assunto lá nas buscas do Google. E aí, isso também vai me facilitar na hora de criar o breadcrumb, porque já está tudo muito bem organizado. Se tivesse meio bagunçado ali, não seguisse bem uma ordem, o breadcrumb seria um caos para criar e não faria tanto sentido como faz quando a gente tem uma arquitetura muito bem organizada. Também a questão dos menus, os menus ficam muito mais fáceis de trabalhar. Enfim, são vários benefícios que a arquitetura da informação ela proporciona. E é muito melhor você bolar a arquitetura do seu site antes de você sair programando, antes de você sair construindo o site. Por quê? Depois que o site já está feito, as URLs já vão estar construídas e se você mudar a arquitetura do seu site, pode ser que você tenha ali que mudar o formato das suas URLs. E mudando o formato das suas URLs, você vai ter que fazer todo um tratamento ali para não perder a sua autoridade, tudo aquilo que já foi indexado. Você vai ter que fazer redirecionamentos, enfim, você vai ter todo um trabalho por trás para não estragar aquilo que você já deixou no ar. Então, se você está aí pensando em lançar o seu próximo site, pense muito bem na arquitetura da informação para você ter uma árvore completinha parecida com essa antes de construir o seu site, porque isso vai te ajudar nessas 3 estratégias de SEO que nós já falamos em vídeos anteriores, que é a questão da indexação das páginas, a sua linkagem interna e a organização do seu conteúdo. Você vai conseguir criar conteúdo de muito mais qualidade e de uma forma muito bem organizada. Então este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscreva-se. Críticas, sugestões e comentários, deixe abaixo deste vídeo. E agora, você pode aprender tudo sobre SEO em nosso curso online. Clique no botão curso completo e saiba mais.